E aí, pessoal, abrindo este sábado com informações sobre o Grêmio que não joga no final de semana, mas que teve na palavra do presidente Romildo Bolzan algumas informações interessantes sobre Jean-Pierre e também sobre Ferreira e sua renovação. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. O presidente Romildo Bolzan concedeu entrevista. Eu comentei sobre uma entrevista que ele deu antes do jogo, já em um vídeo ontem, mas ele concedeu uma entrevista ontem à noite ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. E uma entrevista esclarecedora em alguns pontos. Ele começa a entrevista falando da insatisfação do Grêmio com relação à pontuação no campeonato, 0 pontos em 3 jogos, e diz que esperava, neste momento, estar com 5 pontos. Uma vitória em casa e 2 empates fora. Erramos com muita dificuldade, principalmente pelo ambiente que o Grêmio criou nos jogos, com atuações muito abaixo do que se imaginava, e ele fez especialmente uma crítica à atuação do primeiro tempo contra o Sport, o que eu acho interessante. Ele falou também do desempenho no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, mas esse eu não achei ruim. O Grêmio fez um enfrentamento relativamente bom com o Atlético Paranaense no primeiro tempo. Já o primeiro tempo contra o Sport, bom, aí eu fecho totalmente com o que disse o presidente, porque realmente o Grêmio foi abaixo da crítica, e ele falou isso. E a gente precisa entender, e o Grêmio está se mobilizando para tentar recuperar rapidamente o resultado, ou os resultados, para não ficar nessa situação. E ele tem certeza que, ele inclusive diz, alguém vai pagar o pato, ele tem certeza que o Grêmio vai recuperar. Mas eu queria especialmente nesse conteúdo falar de 2 jogadores que o presidente Romildo citou nessa entrevista para a Rádio Gaúcha, tá? Um deles é Jean-Pierre e o outro é Ferreira e sua renovação. Ele falou também do Douglas Costa, mas o Douglas Costa a gente tem uma leitura um pouquinho diferente, porque é muito mais em cima da parte física e tal, ninguém discute a capacidade do Douglas Costa, sabe que com o ritmo ele vai embora. Então, eu separei basicamente 2 análises aqui com relação a Jean-Pierre e também a Ferreira. Sobre Jean-Pierre, a primeira forma de manifestação dele é sobre a informação trazida pelo Wagner Martins, da Rádio Bandeirantes, que dá conta, ou deu conta, de que ele fez ali algum tipo de pedido para sair do Grêmio, ou alguma coisa relacionada à sua insatisfação. O presidente primeiro disse que conversou com o treinador do Grêmio e que, segundo ele, não recebeu nenhum tipo de informação nesse sentido. O Grêmio não soube disso, pelo menos no ambiente institucional. Ele disse que pode ter saído uma versão em cima de um ambiente privado, mas que no âmbito do clube isso não aconteceu, e então isso não é uma pauta interna do Grêmio, né? Segundo ele, o jogador está lá, é um jogador que tem todo o carinho das pessoas e que merece, por isso, todo o abraço do Grêmio, e vai continuar sendo feito. Ele refere, obviamente, que é normal os jogadores, principalmente quando não estão rendendo, ficarem chateados, se sentindo injustiçados, não correspondidos. Isso é do jogo, é do contexto do esporte e faz parte, principalmente quando as coisas não caminham como se imaginava, que é efetivamente o caso desse jogador. Então se tem isso, né? Ele acredita muito no potencial do Jean-Pierre, ele acha que é um craque de bola, jogador de seleção, mas entrega um pouco pro Jean-Pierre essa coisa. Ele diz o seguinte: isso está na mão dele, né? Dizendo, o Grêmio deu todo o suporte, agora é com ele, e a gente torce demais para que o Jean-Pierre consiga dar essa volta rapidamente. Ele acredita que o jogador vai corresponder, vai entender a mudança e vai mudar. Segundo ele, o Jean-Pierre é um guri de alma limpa, de caráter, e no momento que ele entender que a única coisa que tem que fazer é jogar futebol, e ele sabe, segundo o presidente Romildo, fazer isso, ele vai responder de maneira fantástica. Isso dá conta
de que tem alguma coisa incomodando o Jean-Pierre no extracampo, seja de ordem de concentração dele, alguma coisa que possa estar diminuindo a sua capacidade. Mas é preciso dizer, o presidente acredita muito na reversão desse quadro. Acha que ele vai dar a resposta interna e vai voltar a ser o jogador que todos imaginam. E, como eu disse antes, a gente torce demais para que isso se confunda e rapidamente o Grêmio tenha o jogador que todos imaginavam que tivesse. Sobre Ferreira, olha só, o Grêmio tem contrato com ele até o final de 23. Fizemos uma manifestação de interesse no sentido de melhorar a posição contratual do Grêmio e do atleta. Ou seja, melhorar a posição da multa e melhorar o salário do jogador. Se for possível, tudo bem. Se ficar inviável, gostaria de reiterar mais uma vez que o mercado mundial não está aquecido. Ou seja, existe também uma dúvida com relação ao tamanho da multa. Tem gente que acha baixíssima, tem gente que acha que vende fácil. O presidente reitera isso. O mercado está muito restrito para um jogador emergente de 23, 24 anos. Impõe dúvida. Impõe dúvida. Talvez não se tenha um valor de mercado nessa situação. Falando no aumento da multa. O Grêmio entende que Ferreira como essencial. E é preciso dizer isso, porque às vezes passa a ideia, quando o presidente faz uma análise, passa a ideia, o Grêmio não está valorizando demais. Ele fala, Ferreira é essencial para o Grêmio. Ele valoriza o Ferreira. Só que, quando o presidente analisa, ele tem que ser frio na análise. Ele tem razão. Ele tem toda a razão nisso. Toda a razão. Porque não se pode também, só porque fez aqui um jogo ou outro, vale 50 milhões de euros, se o mercado não paga 50 milhões de euros. Às vezes é preciso botar um pouquinho e dizer, calma, gente, calma. O mercado não paga, o mercado pagou 15 milhões de euros para o PP, que naquele momento decidia na seleção sub-23 e decidia todos os jogos do Grêmio. Então, pagou 15. O Ferreira tem um número muito menor de jogos. Eu acho que é bom jogador, não tenho dúvida, mas é muito menor do que o PP naquele momento. E a gente tem que ser, é chato isso, porque o presidente, eu fico imaginando, ele não pode, ele tem que dizer o que ele pensa, mas ele também não pode passar a ideia de que ele está desvalorizando o atleta, e ao mesmo tempo ele tem que colocar a verdade, que é o jogador que decidiu o gauchão, que é emergente porque não tem muitos jogos, ele começa, mas ele começa agora porque o Grêmio tratou mal, tá bem, mas ele começa agora, se o Grêmio tratou bem ou mal é outra história. E aí a partir daí a gente tem uma supervalorização. Mas tem um negócio do empresário com o futebol lá, o Shakhtar, tem, talvez isso faça com que o Grêmio venda bem, então é muito relativo. Com relação aos valores, ele disse que é assunto interno, que não vai discutir, mas fica evidente que o Grêmio se reuniu, que o Grêmio apresentou a proposta de valorização, mas não tem sangria desatada. Fez a proposta, porque acredita que o jogador merece uma valorização, quer também ter uma garantia melhor na questão da multa, e ponto. E acho que o Grêmio, institucionalmente, através da palavra do presidente, age muito bem nessa questão. Vamos ver o que fica e como fica, e a partir daí a gente analisa o futuro, mas fica evidente que o Grêmio não é refém de ninguém, e ninguém vai fazer do Grêmio algum tipo de refém. Essa é a realidade. O Grêmio, institucionalmente, precisa estar acima de todas as pessoas. A mensagem do presidente nessa entrevista, que eu peguei 2 pontos, aqui é uma longa entrevista, eu peguei 2 pontos aqui importantes com relação a Jean-Pierre e tudo que o cerca, e com relação a Ferreira, que o Grêmio, o clube, está acima de todos. E que ninguém vai fazer o clube de refém. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.